Só voltando um pouquinho nas tipologias dos seres Alfa. para a gente Vamos fechar. Lá. O alfa, então esses baixinhos, cabeçudo, olho preto, cerca de 80% dos casos. 15% dos casos é os betas, que é parecido conosco. Se vestir uma roupa assim, normal, que nem a gente, entra na festa. Eles têm a mesma proporção? Vem até no seu programa aqui e é entrevistado então, de boa. Pode ter passado algum beta aqui e a gente não percebeu? Vai saber. Defante, eu apostaria que o Defante é um beta, cara. E a única diferença é que eles geralmente têm feições mais belas, assim, geralmente então, cabelo louro, olho azul. Tá, então não é o Defante. É bem diferente, né, do padrão então, da gente aqui. Seria uma versão bonita e esbelta do ser humano. Esbelta e, às vezes, ele tem uma altura um pouco desproporcional. Pode chegar a 2 metros, 2,5 metros, né, mas às vezes tem uma altura normal também. Isso são 15%. 5% dos casos são os gama, que aí entra o ET do Spielberg, entra seres com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, o próprio ET de Varginha, né, a criatura lá de Varginha. Eu não vi nenhum desenho do ET de Varginha, como que ele era descrito? Você não viu? Eu trouxe uma pasta com um desenho feito por um militar que capturou a criatura. Ele fez o desenho para mim, né? Me contou a história. Eu tô para ir para Minas para gravar com ele agora, ele contando como que foi a experiência de capturar essa criatura lá. E eu tenho uma pasta aqui. Então ele seria gama, seria um tipo gama. Seria o gama, isso. Ó, aqui a pastinha do caso do ET de Varginha tem várias fotografias. A ufologia, ela não é considerada ciência, né? Ó, esse aqui foi o desenho que ele fez da criatura. Então, ele não pode ser um alfa? Então, como ele tinha uns calombos na cabeça, né, não necessariamente chifre, tinha os olhos vermelhos, então a gente classificou essa criatura como um gama. Parecia 100 polegares. Ele não tinha polegar, tinha 3 dedos nas mãos e 2 dedos nos pés. Como se fosse um charuto meio gordo, assim. Entendi. E na época de Varginha, nós estivemos pesquisando dentro do grupo dos 7. O que era o grupo dos 7? Eram 7 investigadores que tiveram acesso irrestrito a todo o material de Varginha. Depoimento de militares do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, civis também. Então, esse grupo trocava informações naquela época e tinha acesso a tudo que era importante. Quem que era esse grupo? Era o Birajara Franco Rodrigues, de Varginha mesmo, ele morava lá, um advogado. O Vitório Pacatini, que era do grupo do Cicoane, do Uvo Brant Aleixo. Tinha o Claudeir Covo, falecido Claudeir Covo, que era esse engenheiro, um cara super sério. E eu era o 4º homem, né, do grupo dos 7, porque eu era vice-presidente do INFA, que era o grupo que o Claudeir presidia aqui em São Paulo. Aí eu chamei o meu vice-presidente lá do Guarujá, que eu era o presidente do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, que é o Jamil Villanova. Como ele era muito expert em desenho, você também né? Ele fazia os desenhos para nós. Tipo um retrato falado. Um retrato falado, com as testemunhas, né? Então, ele foi muito útil, o Jamil Villanova, na pesquisa de Varginha. E depois nós acrescentamos no grupo do 7 o Eduardo e o Oswaldo Mondini, que eram 2 irmãos gêmeos de Sumaré, para investigar o caso, porque o que aconteceu em Varginha? Foram capturados criaturas, teve todo o acobertamento militar, é um arquivo X real mesmo, Varginha. E aí depois foi levado para a ESA, instalação do Exército, e do Exército foi feito um comboio no dia, do dia 23 para o dia 24 de janeiro de 96, quando então levaram essas criaturas, uma viva e uma morta, para a Unicamp, a Universidade de Campinas. Quem relatou isso? Pessoas que trabalham com o Badam Palhares, né, que estavam lá na Unicamp, e militares que participaram desse comboio. Caramba. Ou seja, eles foram para lá, levaram as criaturas e entregaram para o Badam Palhares. Eu cheguei a conversar e ter o depoimento de 2 enfermeiras que viram essa criatura lá. O próprio Badam chegou a dar com a língua nos dentes algumas coisas.
embora ele negue, né? Todo mundo nega, né? O exército nega, a polícia militar nega, o corpo de bombeiros, o pessoal do hospital porque foi intimidado ali, então nega. E na Unicamp eles também negam, Então, embora a criatura passou por lá e os americanos depois estiveram lá e levaram essa criatura. Uma delas ficou no Brasil, foi para Iperó, que é uma base da morta ou Marinha. a viva? Então, aí a gente não sabe, se foi Aqui a inte- viva ou a aqui- morta. Eu acredito que é a morta, A entendeu? morta, né? Você acha que os Estados Unidos vai deixar viva Não, aqui? Estados Unidos pega tudo da gente, cara. Então, mas a quem interessa acobertar isso? Porque não seria bom divulgar essas coisas para a população? Qual é a vantagem de calar todo mundo? Depende, né? Você tem que ver algumas coisas e a forma de como que vai divulgar isso para a população. Por que que os militares acobertam e não divulgam? Primeiro fator é pânico. Porque se tiver um pânico generalizado, imagina só, lá em Varginha, que ocorreu esse arquivo X, inclusive morreu um PM, que é esse daqui, o Marco Eli Ele Xerez. morreu como? Por quê? Ele capturou o ET de mão limpa e veio Sem proteção. sem proteção. E ele tomou um arranhão embaixo da axila, do braço, e depois de um tempo ele veio a ter alguma infecção, alguma coisa lá, e veio a falecer. Entendi. Né? Mas ele certamente capturou a criatura. Tem uma estátua baseada no... Estátua Isso do ET tem de Varginha. estátua. Já foi em Varginha? Não, mas falaram que tem um comércio todo em volta do Tem ET. nave, tem estátua, tem uma caixa d'água em forma de ET, é bem bacana. Eu